Olá a todos, sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Ricardo Vilhaça, CIO do Mobile to Buy, que fala sobre o cenário do Omnichannel e o uso da inteligência artificial para viabilizar relações eficientes e multicanais entre marcas e clientes em larga escala. Ricardo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast do TI Inside Talk. Eu acho que a gente vai falar aqui sobre um tema de muita importância no momento, que é a questão do atendimento ao consumidor, da questão do atendimento omnichannel, inclusive até porque nós estamos fazendo agora em abril o nosso fórum de atendimento e relacionamento ao cliente, onde esse assunto vai ser bastante debatido lá pela nossa audiência. Bom, Ricardo, a demanda do consumidor por autoatendimento se intensificou mais durante a pandemia, né? Quase 2/3 dos CIOs viram um aumento na utilização de autoatendimento por clientes ou público em geral. E 79% esperam que esse uso continue crescendo, 79% esperam que esse uso continue crescendo, de acordo com a agenda do CIO 2021 do Gartner, né? Como é que você avalia esse cenário? Como é que você vê a questão do atendimento durante todo esse período que a gente chama aqui de aceleração digital, que nós tivemos o período da pandemia, agora do trabalho híbrido? Como é que você vê esse cenário de forma geral? O que acontece é que assim, a pandemia ela trouxe o que o mercado já vinha ensaiando, né? O mercado já vinha falando de transformação digital, e a pandemia transformou de uma vez, né? Se a gente olhar, por exemplo, para os portos, né, eles estão com dificuldades com containers, né, reposicionamento de containers. Isso se tornou, por exemplo, um grande problema na logística dos países, não é só do Brasil, não. Então, assim, essa questão do atendimento ao omnichannel, que já era uma demanda, por exemplo, das gerações mais novas, principalmente, se agravou, né, e se tornou mais uma realidade depois da pandemia. Isso não volta mais atrás, né? A transformação digital, o comércio eletrônico, e a importância da inteligência artificial em tudo isso. Por que você acha que o atendimento omnichannel é importante para criar a confiança da relação com os consumidores? Na verdade, assim, não é que ele seja importante para criar confiança. Na verdade, ele é a forma de relacionamento atualmente. Ainda que muitas empresas ainda não tenham se atentado que ser omnichannel não é ser omnichato, né? Não é abordar as pessoas em todos os canais. Na verdade, fazer um omnichannel é falar com as pessoas nos canais mais pertinentes para elas, com o produto mais adequado, no preço mais aderente, né? E com a comunicação pertinente a cada pessoa. Então, o omnichannel é você falar com a pessoa na melhor hora, no melhor momento, no canal adequado a ela, que é o que a gente faz muito lá na empresa. É isso, né? Trabalhar a inteligência artificial para garantir relações singulares com cada indivíduo. E como é que o omnichannel pode agregar valor para o negócio das empresas, né? Como é que você pode indicar aos nossos leitores, aí, às empresas, como avaliar o ROI da introdução do atendimento omnichannel dentro do trabalho dessas empresas? Na verdade, assim, as pesquisas mostram que 73% dos clientes preferem um atendimento singular, né? Então, 73% preferem um atendimento personalizado. Ainda assim, as pesquisas também mostram que, com esse atendimento singular, né, as pessoas se sentindo mais bem atendidas e atendidas de acordo, isso promove um aumento de 10% nas vendas. Eu até acredito, assim, pelos números que a gente tem internamente na MOB, esses valores são mais altos, tá? Então, a gente tem promovido mais do que 10% no aumento das vendas, e a gente entende que um percentual maior de clientes demanda por um atendimento singularizado. Como é que você poderia orientar os nossos leitores para implementar uma tecnologia que envolve uma plataforma omnichannel, né? Como começar? Quais os passos necessários que você acredita que precisam ser dados, né? Quais as tecnologias envolvidas? Para mim, assim, nós temos um método para para entender melhor o cliente, né? A gente tem que fazer um exercício de empatia com os clientes para poder fazer o omnichannel da maneira mais bem feita. A primeira coisa é pegar uma base de clientes, né? Enriquecer com informações de mercado, né? De empresas que tenham, né, respaldo de LGPD, enriquecer e começar a estudar. Então, assim,
como é que a gente trabalha isso? A gente pega amostras válidas de clientes, enriquece com dados de mercado, estuda o cliente para entender, né, seus gostos, né, suas vontades, sua elasticidade financeira, entender uma série de fatores, e aí sim a gente automatiza isso na nossa plataforma, né, utilizando inteligência artificial, os conceitos de estratégia de marketing e a tecnologia, para automatizar esse processo de relacionamento. Então, assim, para mim o caminho é entender o cliente, né, e aí começar um processo de relacionamento com ele na medida dele. Então, assim, muitas vezes as empresas ficam disparando mensagens sem parar. O cliente, muitas vezes, né, a grande maioria não quer isso. Ele quer relacionamento na medida certa. Em alguns mercados, por exemplo, mercado segurador, para você manter a cabeça do cliente, né, acesa, ligada na sua empresa, na sua corretora de seguros, nos seus produtos, você precisa de fazer cerca de 5 a 7 ações com eles por ano, né? Ações de relacionamento, ações de venda bem feita, vendas pertinentes, e aí pelo canal mais aderente para cada um, né? Isso tudo é possível automatizar, né? Aí partir para um processo de automação, né? Então, assim, você conjugar, né, o entendimento de cliente, para mim, assim, é fundamental o processo de modelagem de dados, né? Ele é fundamental nesse processo todo, que é você ter os dados dos clientes, arrumar eles da melhor maneira, enriquecer, estudar, passar todo esse conhecimento para o time de marketing montar a estratégia, e aí sim, né, dentro usar a tecnologia para fazer uma automação das relações singulares. Bom, hoje ter a tecnologia respondendo às perguntas rotineiras, né, permite que os agentes humanos investam mais no tratamento de interações mais sofisticadas, né, de interações mais enriquecidas. Você pode exemplificar quais são os tipos de atendimentos mais indicados para cada tipo de canal? Porque hoje, por exemplo, quando você atende num chatbot, você alivia bastante a carga do atendimento humano. Então, o mercado diz que esse atendimento humano ele tem que ser voltado para soluções que tragam mais ROI para a empresa, que tragam mais retorno, que tragam mais confiança da marca, que tragam mais satisfação para o consumidor. Aí você poderia exemplificar no trabalho que vocês fazem para os clientes de vocês, que tipo de serviços é indicado para cada tipo de atividade? Tá. É assim, na verdade, a gente entende que tecnologia é meio, né? Então, assim, se você não tiver por trás inteligência artificial para você garantir que as relações sejam singulares de fato, você acabou tendo muitas reclamações, né, às vezes até Procon, porque você não está dando o atendimento adequado. Então, ter, por exemplo, chatbot, só ter o chatbot não resolve muitas vezes o problema, né? Você no chatbot resolve problemas de informação, né? Problemas de relações singulares você não resolve no chatbot se ele não tiver inteligência artificial por trás, tá? Então, assim, para mim, todos os canais, qualquer que seja o canal, ele tem que atender o cliente de maneira singular, né? Então, assim, todos os canais precisam ter inteligência artificial por trás para garantir que as relações sejam singulares. Se você faz isso daí bem feito, se a gente consegue fazer, né, uma interação pelos canais digitais bem feita, seja ela qual for, o que vai sobrar, o excedente que vai sobrar para o canal de voz vai ser bem menor. Porque todo mundo prefere hoje em dia, a grande maioria do mercado, é óbvio que tem pessoas que ainda preferem a voz, mas a grande maioria prefere a relação digital. E se a relação digital resolver, se a relação digital der uma experiência diferenciada, né, as pessoas vão se sentir confortáveis e vão seguir por ali. Eu vou te dar um exemplo, né? Muitas vezes, quando a gente faz uma relação com o cliente lá na MOB, por exemplo, vamos supor que a gente mande um WhatsApp para o cliente, né, porque para aquele cliente foi pertinente uma mensagem por WhatsApp oferecendo um determinado produto para ele. Naquela comunicação com o WhatsApp, que já é uma comunicação singular, foi um link para ele ver melhor aquele produto, né, dentro do site. E aí ele resolveu que ele vai para o site. Quando ele vai para o site, dentro do site tem as ofertas e tal, e tem lá um chatbot, por exemplo. E aí ele decidiu que eu ainda não estou confortável, vou ver o que o chatbot me fala aqui. Quando ele clica para comentar, para ele falar qualquer coisa no chatbot, quem assume a comunicação é um algoritmo. Esse algoritmo aí olha, né, que tipo de cliente é aquele, qual é a elasticidade financeira, que produtos ele prefere,
e aí volta para ele com uma recomendação pontual. Olha, o produto que a gente recomenda para você é esse aqui, dado as suas características. É claro que temos outros produtos, e aí sim, se essa pessoa preferir ainda assim um atendimento por voz, ela vai ter o atendimento por voz. Mas se a inteligência artificial conseguir, né, entender os clientes e atendê-los da melhor maneira, vai ficar um excedente bem pequeno para a voz. Tá? Então, para mim, assim, é, o caminho começa na visão cliente. Então, se a gente tiver uma visão cliente bem feita, e aí toda uma régua de relação, seja quando a gente vai falar com o cliente ou quando o cliente vem falar com a gente, se a gente conseguir falar com ele de maneira singular, e aí utilizando inteligência artificial para isso, o excedente vai ser bem menor para ficar por voz, e aí o custo também menor. A efetividade maior e o custo menor. Outra coisa, no mercado, nós temos muito contact centers aí de geração mais antigas, né? Como é que você, com a experiência que você tem, que eu sei que você já está há bastante anos nesse mercado, como é que integrar essas ferramentas novas de omnichannel nos contact centers mais antigos, né? Os contact centers legados? Fazer, vamos dizer, um retrofitting dos contact centers. Assim, na nossa visão, né, e a gente já tem atuado junto a alguns contact centers, eles estão precisando fazer essa conversão para o mundo omnichannel, né? E eles têm a força lá ainda tem a força do contact center, eles ainda tentam utilizar bastante essa força, e ela é bastante importante ainda. Mas muito do que a gente faz em alguns contact centers é que quem assume, quem orienta, né, o atendente do contact center. Então, assim, por um lado, o contact center faz o movimento para ter mais canais digitais acoplados a ele. E aí, com isso, diminui essa carga também financeira. Por outro lado, quando vai para o atendimento do atendente, uma inteligência artificial é que orienta a comunicação e a relação do atendente com o cliente que está do outro lado da linha. Com isso, novamente, a gente garante relações singulares, né? Não é aquele atendimento que oferece o mesmo produto para qualquer pessoa. Na verdade, na tela dele, ao invés dele ter, né, uma recomendação padrão, ele vai ter uma recomendação singular para cada cliente. Então, assim, basicamente eu estou dizendo, né, o contact center tem que fazer um processo de evolução para o omnichannel, e dentro do canal que ele é especializado, eu acho que a inteligência artificial tem que ajudá-los a fazer relações singulares na relação de voz um a um. No uso dessas ferramentas aí de inteligência artificial, de machine learning, para gerar insights de dados, né, para conversão e melhorar a experiência digital dos clientes, né? Quais são os procedimentos que as empresas hoje têm que fazer para conseguir essa interação, para conseguir gerar esses insights para a tomada de decisão? São ferramentas de mercado, são desenvolvimento interno? Quais são as orientações que você poderia dar em relação à empresa que quer entrar nesse universo do uso de inteligência para obter melhor resultado dos dados? Então, assim, na MOB, né, nós sempre falamos, na MOB to Buy, a gente sempre fala que, que é a nossa linha de trabalho são 3 pilares, né? Tecnologia, marketing e inteligência artificial. E essas 3 matérias conjugadas é que fazem a força do que a gente entrega. Para as empresas que querem fazer, né, existem muitas ferramentas de mercado que ajudam nesse processo, mas o que a gente entende é que esse é um processo que ele demanda, né, por uma modelagem de dados bem feita, né? Então, assim, 80% do trabalho de inteligência artificial é modelando dados, né? A parte de aplicar métodos, de entender, de estudar clientes, é uma parte muito importante, mas 80% do trabalho é a modelagem de dados. Se a modelagem de dados não for bem feita, todo o resto, né, se o dado estiver ruim, a análise vai ser ruim. Se a Então, qualidade do rádio não for boa, o resultado vai ser é isso. bom também, Não né? tem muito jeito. Então, assim, o que a gente recomenda, de fato, é gastar um tempo com a modelagem de dados. Ela é muito importante. Depois dessa modelagem de dados, fazer o processo analítico. E aí, assim, por que o processo analítico ele é importante? A gente sempre fala também, não fale pelos dados, deixe os dados falarem, né? Então, assim, a gente tem que perder o vício, né? Perder o medo, né? De o dado ter uma verdade que a gente não tem, né? As verdades dos dados são reveladoras e elas ajudam muito no processo de
de insights, elas ajudam no processo de inovação. Então, isso a gente faz, eu entendo que a gente faz muito bem feito na MOB, porque a gente faz um processo de tortura muito forte em cima dos dados para que eles confessem o que eles sabem. E aí, assim, a partir dessa informação e dessa tortura toda que a gente fez, a gente pega essa informação e entrega para quem trabalha melhor o dado, que é o time de marketing. O time de marketing pega aquela informação, aí cria a melhor maneira, as personas, a melhor estratégia para a gente se relacionar com os clientes, e tudo isso é automatizado nas nossas plataformas. Então, para mim, sim, o caminho é esse, né? E sempre com esse cuidado. Então, assim, primeiro, muito importante a modelagem de dados e muito importante as pessoas não quererem falar pelos dados, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem 2 gráficozinhos lá e falam, os dados estão dizendo isso aqui, e não estão. Tem que explorar mais, e existem técnicas, né, estatísticas que ajudam a entender, além da nossa capacidade humana, né? A mecânica quântica e a psicologia, elas falam, né, que o nosso cérebro, além de limitado, ele é tendencioso. É tendencioso pelas nossas emoções, pelas nossas urgências, né? E tem as nossas limitações humanas. O que a gente faz com os métodos estatísticos é extrapolar todas essas limitações. Quando a gente fala em dados, sempre nos remete a LGPD, né? Como é que os cuidados que devem ser tomados para esses dados gerados nesses insights não ferirem a LGPD? A LGPD, ela é... Então, assim, na verdade, a LGPD ela é fundamental, né, para nortear todas as nossas relações. Eu acho que assim, ela é premissa, né? Assim, na Mob2Buy, ela sempre foi premissa, mesmo antes de existir, né? Por isso que a gente sempre fala, né? A gente tem que fazer, né, a quantidade de relações adequada, né, respeitando as informações das pessoas, e respeitando aquilo que elas gostam e que elas não gostam. Então, de novo, importante aí o processo de modelagem de dados, né, de análise, né, para realmente fazer relações pertinentes, né? Além disso, a LGPD traz alguns cuidados que precisam ser marcados, né, nas bases, para que certos aí, processos não aconteçam, né? E também para respeitar a lei quando ela quiser, que olha, o cliente quer simplesmente sair da base, né? Ter os processos prontos para que os clientes sejam excluídos das bases da forma que ele pediu. Você falou da Mobile2, que ela trabalha em 3 pilares, mas você poderia explicar melhor um pouco o portfólio? Qual é a visão de vocês em relação ao trabalho para os consumidores e para os clientes? A Mob2Buy, ela faz 500 milhões de interações, mais de 500 milhões de interações por mês, né? Nós começamos no segmento de telecom, hoje nós estamos em varejo, estamos em seguros, nós estamos também em educação, né? E graças a essa força nossa, né, a gente sempre conseguiu fazer relações que fossem relações pertinentes para os clientes dos nossos clientes, né? Então, se a gente quer fazer uma venda de um plano de celular para uma empresa de telecom, a gente vai vender para o cliente o plano que é mais aderente à realidade dele, né, que está dentro da elasticidade financeira dele, que está dentro das pretensões dele. Por exemplo, ele é um cara que é um early adopter, né, ele gosta de tecnologia e tal. Então, a gente vai, e aí automaticamente vai selecionar o plano mais adequado àquele early adopter, né, dentro da elasticidade financeira, e a gente vai falar com ele dentro dos termos que ele mais curte, né? Se ele é mais formal, se ele é menos formal, né? Nós utilizamos inclusive NLP, né? Porque a gente também quer falar os termos que as pessoas, né, que são mais aderentes. A gente utiliza tudo isso no nosso processo de interação com as pessoas. Então, assim, né, resumindo, né, a Mob é uma empresa de relacionamento com clientes, seja para vender, seja para reter, seja para fidelizar, seja para cobrar, onde por trás disso, né, a Mob tem linhas de relacionamento que são determinadas pela inteligência artificial, né? É basicamente o que a Mob faz, né? A Mob já gerou mais de 3 bilhões de reais para os seus clientes. E quais são os seus projetos aí para esse ano de 2022? Aí? Como é que você vê o futuro desse mercado que vocês atuam? O Omnichannel, né, ele tá evoluindo para multi-experiência, né, que o mercado chama de multi-experiência. O que é a multi-experiência?
é a gente começar a utilizar, né, os conceitos aí, os conceitos de metaverso, né, realidade aumentada, realidade virtual. Então, assim, já existem pesquisas que falam que as pessoas estão querendo, ainda que no digital, ter experiências, né, boas experiências. Então, a MOB já está inserida bastante nesse contexto. A MOB tem sempre um trabalho de estudar os próximos 5 anos, então a MOB está bastante inserida nesse conceito, né, de promover. Né? A MOB, assim, todos os canais que existem digitais no mercado estão espetados hoje na plataforma da MOB. A gente fala por SMS, a gente fala por Voice, a gente fala por Voice Bot, Chatbot, RCS, WhatsApp, Telegram. O que tem a gente pluga. O dia que surgir holografia, a gente vai espetar na nossa plataforma. Mas nesse momento a gente está espetando a realidade aumentada, a realidade, né, está estudando a parte de realidade virtual, está estudando todo o conceito de metaverso, para também, à medida que os clientes querem mais essa experiência, querem mais tato, a gente vai estar colocando isso na nossa plataforma e, novamente, né, de uma maneira singular, para cada um da sua forma, do seu jeito, no seu momento. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast The Inside Talk e espero vê-lo no nosso Fórum de Relacionamento em abril, como eu disse, que nós vamos abordar bastante esse assunto e vamos lá estar compartilhando com a nossa audiência as novidades. Muito obrigado, então, pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Claudinei. Prazer estar com vocês. Um abraço. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.